Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você, é um prazer ministrar estudo bíblico junto com você. E é um aprendizado para mim, como eu espero que seja para você também. Estudar a Bíblia é, para mim, uma prática de espiritualidade das mais profundas que eu faço desde quando me converti. E olha que eu me converti perto dos 17 anos, mais ou menos 50 anos atrás. Bom, você descobriu a minha idade, se você é bom de geografia. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, que é um dos textos dos quais eu tenho mais me aprofundado nas Escrituras. Eu gosto muito de algumas passagens, eu me dedico mais a elas. E o Sermão do Monte tem sido uma das passagens da Bíblia em quem eu tenho me dedicado bastante a estudar, a fazer referências, porque eu entendo que essa porção do ensino de Jesus tem a ver com a nossa identidade, com a nossa condição de seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus. Então eu convido você a nos acompanhar. Nós agora teremos a nossa segunda aula, que é a parte onde nós vamos adentrar no texto propriamente dito do Sermão do Monte. E para nós isso vai ser uma aventura bastante importante, porque vai tratar já daqueles aspectos que falam do nosso compromisso, da nossa condição ética como participantes do reino de Deus. Eu já falei aqui, falei na aula passada, sobre os vários materiais que eu já escrevi, já publiquei sobre o Sermão do Monte. E mesmo esta série de estudos, ela faz parte de duas séries de mensagens que eu preguei na nossa igreja, a Igreja da Orla Oceânica. Ao longo do meu ministério foram várias séries de mensagens, mas na Orla Oceânica eu preguei duas séries de mensagens sobre este sermão, essa passagem da palavra de Deus. Eu me lembro bem que foi uma série sobre a experiência radical e também uma campanha de 40 dias de compromisso. Então, nesse estudo bíblico, eu reúno essas considerações e faço um estudo aprofundado para a nossa prática de espiritualidade. Também você vai encontrar um comentário bíblico que eu fiz sobre o Evangelho de Mateus, que tem uma parte que trata do Sermão do Monte como um exercício de ética que Jesus pratica, que é a ética do reino de Deus. Então, esse material está disponível, você acessa nos blogs que eu tenho, você se informa também nos e-books que eu publiquei e tem na nossa apostila, tem uma apostila para o nosso estudo. Ela está disponível em nosso blog, o endereço para os blogs estão aqui embaixo. Na descrição do vídeo você pode acessar a página de estudos bíblicos e vai encontrar estudos no Sermão do Monte. Nessa apostila você tem essas referências a esses materiais que eu escrevi, o link para acessá-los e até mesmo a transcrição de algumas porções dessas obras que eu escrevi, sem contar o texto que está sendo atualizado semana após semana. E é um prazer poder oferecer isso para você de forma gratuita. Você pode baixar, pode deixar salvo em seu computador, em seu celular, pode ler a hora que quiser, pode deixar na sua biblioteca virtual como material de consulta e de referência para os seus estudos bíblicos. Bom, gente, sem mais demora, vamos passar para a nossa aula de hoje, que é uma aula importante em que nós vamos falar sobre felicidade. Quem não quer ser feliz, não é mesmo? Quem não quer experimentar a alegria de viver? Então vamos partir para o estudo bíblico. Está aqui a nossa apresentação, Estudos no Sermão do Monte, uma análise
de Mateus, capítulo 5 a 7. Esse trecho onde Jesus ensina os seus discípulos como se deve viver no reino de Deus. Bom, a nossa aula de hoje é a segunda. Vamos falar sobre a felicidade da vida. Jesus se preocupou com isso. Ele logo de início quis tratar disso. Vocês não estão sendo chamados para uma furada, vocês estão sendo chamados para serem felizes. Mas felizes do meu jeito, não do jeito que vocês pensam, não do jeito que o mundo ensina, mas do jeito que eu quero ensinar vocês, que é a verdadeira felicidade, a felicidade na prática, a felicidade de fato. Eu deixei um versículo separado aqui para a gente meditar logo no começo, para você ficar aí alegre e já se preparando. No verso 12 do capítulo 5 de Mateus, ele diz assim: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Coisa boa, né? Jesus chama pessoas para segui-lo, eles largam tudo para seguir Jesus, não tem certeza de nada, não há nada que garanta uma carreira de sucesso, um emprego garantido, um relacionamento saudável, nada, não tinha nada garantido. Mas Jesus olha para eles: vocês são felizes, se alegrem com esse convite, porque tem uma recompensa guardada para vocês. Isso é seguir Jesus. Jesus olha para você e diz: tem uma recompensa para você, meu irmão, passar por isso tudo que você está passando, por essa luta que você está vivendo. Tem uma recompensa guardada para cada um que resolve abrir mão de tudo, dos seus preconceitos, das suas concepções pessoais, das suas convicções, para seguir Jesus. E é isso que eu quero que você entenda, que Jesus não nos chama para um caminho duvidoso, para um caminho fugidio. Ele nos chama para uma relação que tem uma esperança. E essa esperança é que ele quer colocar em nosso coração à medida que nos relacionamos com ele. Bom, gente, esse é o estudo que faremos hoje. Convido você a permanecer conosco até o final. Aproveita para se inscrever no canal, para curtir essa transmissão e compartilhar com os seus amigos, familiares, seu grupo da igreja, seu grupo de convivência, todos então com quem você se relaciona. Nós vamos estudar o texto de Mateus capítulo 5, de 3 a 12, que corresponde às bem-aventuranças, que é o texto que servirá para a nossa análise hoje. Bom, eu tenho para mim que Jesus nos chamou para uma aventura radical, uma experiência profunda de adentrar naquilo que é essencial para a nossa vida. Então, a frase que vai servir como resumo daquilo que vamos estudar hoje diz assim: aquele que nos criou e deu a sua vida pela humanidade sabe o que é melhor para a nossa felicidade. O que é que faz você feliz? Eu garanto que Jesus é o único que sabe aquilo que nos faz feliz. Amém? Então vamos para o texto, para a gente se aprofundar nessa ideia. Bom, a gente já viu que o Sermão do Monte é um evento marcante na vida dos discípulos. Se ele foi um sermão de fato, se foi num monte e se foi para os discípulos todos, a gente já viu que não há muita certeza quanto a isso. Na verdade, ele é um conjunto de ensinamentos fabuloso e que foi ministrado numa ocasião muito especial que marcou a vida dos discípulos. Há alguns fatos que antecedem o Sermão do Monte que são narrados por Mateus. Por exemplo, Jesus foi batizado por João Batista um pouquinho antes, está lá no capítulo 3. Jesus foi tentado no deserto logo depois do batismo.
Jesus também fixou a sua residência na cidade de Cafarnaum. Foi a primeira cidade que ele morou depois de Nazaré, onde ele viveu a maior parte da sua juventude. Jesus, então, ali em Cafarnaum, inicia o seu ministério de proclamação. Ele anuncia a chegada do reino de Deus. E Jesus começa a escolher os seus discípulos, a formar o seu grupo de discípulos. Mateus apresenta os 4 primeiros. Provavelmente deve ter acontecido outros durante até a pregação do Sermão do Monte, porque não foi algo assim imediato, de um dia para o outro. Levou algum tempinho para que Jesus passasse por essas experiências e reunisse o seu grupo de seguidores. Já havia uma pequena multidão, porque o ministério de Jesus se estende para a Galileia toda, a Síria. Pessoas de todos os lugares começam a saber que em Cafarnaum tem alguém que fala de coisas diferentes, que faz milagres, que abençoa a vida das pessoas. Então, o que acontecia? O movimento de Jesus ganhava notoriedade e atraía multidões. O texto diz que havia, inclusive, pessoas que vinham de longe para poder trazer seus doentes para que fossem tocados por Jesus. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Veja que era um poder de atração muito grande que Jesus começou a exercer no começo do seu ministério. Essa nova realidade de lidar com a atração de pessoas, com as multidões, começou então a estabelecer uma exigência para os seus seguidores. Não seria fácil. Isso demandaria um compromisso com as exigências da chegada do reino de Deus, daquelas coisas que diziam respeito ao que Jesus estava falando e fazendo. A vida no reino de Deus comporta uma nova postura ética, que era isso que Jesus estava preocupado. Eu estou anunciando que o reino é chegado e as pessoas estão vindo para experimentar essa vida no reino de Deus. E isso não é uma coisa simples. Não é simplesmente como trocar de roupa ou mudar de religião. É assumir uma nova condição ética, que está comprometida com valores e propósitos relacionados à prática da justiça, ao cuidado com os mais vulneráveis e todas essas coisas que envolvem a misericórdia, a compaixão, esses atos coerentes da nossa vida comprometida com uma vida de qualidade, de dignidade para as pessoas que convivem conosco. E aí Jesus inicia o seu Sermão do Monte. Vamos preparar aqui, gente, porque nós vamos sair para abençoar essas pessoas que nos procuram. Essas pessoas não vêm só precisando de um milagre, elas precisam de uma nova vida. Então, Jesus prepara os seus discípulos para que eles possam viver daquela maneira que possam cuidar das pessoas. E a primeira coisa que eles precisavam aprender era que eles não estavam fazendo algo que era para o mal deles, mas que era para a felicidade deles.
Eles teriam que desenvolver uma experiência de vida que pudesse apontar para um modo feliz de viver. Por isso que ele começa falando, a primeira palavra que ele abre a boca para falar é bem-aventurados. Essa palavra é carregada de significados para a cultura hebraico-judaica, porque bem-aventurados está presente na Escritura. Tem a ver com um certo modo de ser feliz. Se refere a um chamado para que a gente possa seguir adiante apesar das dificuldades que enfrentamos. O que é ser feliz? O que é ser feliz é você olhar para frente, dar o próximo passo, apesar de tudo parecer tão ruim à sua volta. Esses que são chamados por Jesus eram felizes, porque eles se tornavam ali um sinal vivo do que seria uma vida de um cidadão do reino de Deus, de alguém que organiza e orienta a sua vida, que tem compromisso com os valores do reino de Deus. A palavra grega utilizada é makarioi. Makarioi é uma palavra conhecidíssima para o grego, para a filosofia, mas ela é usada ali não com o sentido helênico, com o sentido filosófico. Ela é uma palavra que aparece para a cultura judaica como uma alegria de viver, como algo que nos entusiasma, algo que nos encoraja, que nos fortalece. Tem a ver com uma forma de tomar a decisão de fazer a coisa certa, apesar das circunstâncias difíceis. Essa palavra está no Antigo Testamento. Ela está presente tanto nos Salmos quanto na literatura sapiencial, que era essa orientação para a vida cultural do hebreu e do judeu. Salmo 1, por exemplo, diz como é feliz aquele que é bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse é feliz, é o que está na contramão daqueles que se acham felizes, daqueles que se alegram com o sofrimento do outro. Salmo 119 também aparece essa palavra. Como são felizes ou bem-aventurados os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Para mostrar para a gente que a palavra de Deus, que Deus se preocupa com a nossa felicidade. E para você ser feliz, você tem que levar em consideração aquilo que o próprio Criador pensou para a nossa vida realizada, feliz, de prazer, de bem-estar que nós tanto almejamos. Já o livro de Provérbios diz assim: como é feliz, bem-aventurados, o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Então, se você entender isso, você já começou a encontrar a felicidade de viver. Então, as bem-aventuranças, na verdade, é uma construção poética. Não sei se ele fez isso premeditadamente, se ele escreveu primeiro a sua poesia, mas ele faz uma poesia oral, até porque a oralidade era a marca dos discursos na sua época. E essa oralidade era organizada dentro de uma forma poética. E essa construção poética servia para encorajar os discípulos a viverem de um modo relevante, significativo, que pudesse chamar a atenção das pessoas que não seguem aquele ensinamento de Jesus. As bem-aventuranças são 9. Você vai encontrar muitos comentaristas que vão falar que são 8. Mas eu nunca considerei essa história muito bem resolvida. Eu olho ali e vejo 9 expressões felizes.
Bem-aventurados, felizes, como são felizes, como é feliz. Eu vejo exatamente isso. A palavra makarioi aparece 9 vezes, sinal que Jesus queria falar de 9 situações que marcam uma vida feliz, não 8, são 9. Isso sou eu que estou falando, mas eu não estou falando sozinho não, tá, gente? Tem muitos outros comentaristas que vão fazer essa abordagem das 9 marcas de qualidade, 9 características da felicidade daquele que vive no reino de Deus. Cada uma dessas bem-aventuranças são sentenças, são frases que são compostas por 2 porções. Uma que fala do motivo para ser feliz e a outra que fala de uma recompensa por esse motivo. O curioso é que os motivos para sermos felizes são contraditórios. Não tem nada a ver com ser feliz. Por exemplo, você não é feliz por ser pobre. Ninguém é feliz por chorar. Ninguém é feliz por ser ofendido. Ninguém é feliz por isso. Tem certas situações que são contraditórias demais, mas há uma recompensa por causa disso. Então, esses motivos de felicidade associados a uma recompensa remetem a decisões que a gente precisa tomar para que a gente possa experimentar uma vida digna como seres humanos no mundo. Então, você está enfrentando injustiça, está passando por fome, está passando por violência. Então, é preciso que essa pessoa encontre um motivo para que ela enfrente aquela situação e possa olhar adiante e dar o próximo passo. A sociedade contemporânea não pensa desse modo. Ela acha que a felicidade é um direito. Eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Há, inclusive, nações que estão colocando em suas constituições, entre os direitos fundamentais, o direito a ser feliz. É um direito? Sim, é um direito, ok. Se alguém pode ser feliz nessa vida, eu também quero. E isso deve ser algo a ser pensado. Mas o problema é que a sociedade contemporânea ensina que esse direito deve ser conquistado e buscado a qualquer preço. E transforma esse direito em um prazer. Aquilo que é felicidade está associada a um prazer. E esse prazer expresso através do gozo ao extremo e através de uma lógica do excesso. Então, você quer muito. Eu coloco aqui que corresponde a ter um desempenho que envolve o sucesso, o bem-estar, formas de comportamento, padrões de consumo que não têm ligação entre si, a não ser quando relacionados à busca do prazer, à máxima do gozo e à lógica do excesso. É assim que a gente come, a gente como se comporta. Então, você quer comer alguma coisa, você come até e é boa, então você aproveita o momento vivido. Só tem aquele momento, então você desfruta dele ao máximo. O que acontece com isso, com essa mentalidade contemporânea? As pessoas estão se adoecendo. Há doenças relacionadas a essa cultura do gozo ao extremo. Essa doença está associada a sintomas de ansiedade, de angústia, de medo, de depressão. Alguns transtornos mentais estão todos relacionados a essa cultura do gozo ao extremo. Nós não temos por que se acostumar a isso. Nós não temos por que aceitar a isso, porque quando você normaliza esse tipo de mentalidade, fica aí evidenciado que nós temos problemas pessoais. Existem coisas equivocadas em mim e que eu preciso corrigir. Pessoas normais se sentem impelidas a fazer algo para mudar essa realidade. A começar de si, cuidando da sua condição
de saúde física, mental e espiritual. Você vai procurar ajuda. E Jesus já se preocupava com isso e aponta para os seus discípulos o caminho para a saída dessa cultura esmagadora da nossa personalidade. Jesus afirma que pessoas excluídas, pessoas desprezadas, pessoas marginalizadas também podem ser felizes. Aqueles excluídos da sociedade podem ser felizes. Ele diz que há felicidade para todo tipo de pessoa, para quem enfrenta a desigualdade social, para quem sente medo e angústia, para quem vive humilhado, para quem sofre injustiça, para quem se compadece dos que sofrem, para quem age com bondade, para quem promove a paz, para quem sofre opressão, para quem enfrenta preconceito e discriminação. Há felicidade para você, meu irmão, minha irmã, se passa por algumas dessas condições. Nós podemos ser felizes na presença de Deus. E isso Jesus aponta no discurso das bem-aventuranças. A felicidade, segundo Jesus, ela é alcançada em meio às nossas lutas, em meio à prova, em uma situação de vulnerabilidade, quando somos atingidos por aquilo que nos entristece, é alcançada em meio à atitude humilde, em que somos impelidos a acolher e receber essa obra salvadora realizada em Cristo. É possível ser feliz quando eu abro o meu coração para que Jesus faça valer o seu plano salvador. Então, as bem-aventuranças são esse primeiro indicativo de que a vida no reino de Deus vale a pena, mesmo ela estando na contramão da lógica do mundo. Essa é a finalidade do trecho das bem-aventuranças. Elas apontam para valores, para atitudes que se referem a uma condição de ser humano perante Deus. Implica uma espiritualidade voltada para o cuidado de si e o cuidado do outro. As bem-aventuranças são riquíssimas para apontar o que é viver no reino de Deus. E para isso são necessárias decisões, escolhas que a gente possa assumir para ter o compromisso de ser e de agir como nova criatura, como cidadãos do reino de Deus. 3 atitudes que envolvem esse compromisso. Nós vamos fazer agora uma análise das bem-aventuranças, das 9, porque no meu livro Mateus, o Evangelho do Reino, eu faço uma análise das bem-aventuranças em bloco. Eu vejo que ali Jesus está apontando 3 formas de agir no mundo. A primeira, reconhecendo quem a gente é. A segunda, reconhecendo o que a gente pode fazer. E a terceira, envolvendo os riscos de assumirmos um compromisso, de seguir Jesus, de fazer a vontade de Deus, de viver conforme a sua vontade. Então vamos ver quais são essas 3 marcas, essas 3 atitudes que levam a gente a viver no reino de Deus de uma forma feliz. A primeira tem a ver com a escolha de atender ao chamado para uma nova vida. São 3 bem-aventuranças que tratam deste problema. São as 3 primeiras bem-aventuranças. A primeira área é a de nossa escolha pessoal. Não temos todas as respostas para nossas incertezas. Essa é que é a grande constatação. Quem é você
para você fazer alguma coisa para a sua própria felicidade. Você não tem controle da sua vida. Não temos todas as respostas para nossas incertezas e não temos condições de resolver nossos problemas sozinhos. Você está diante dessa realidade. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer nossos limites. Nós não temos condições de dar conta das nossas necessidades sozinhos. Precisamos de ajuda. Por isso que ele vai dizer, bem-aventurados pobres. Quem são os pobres? São aqueles que não têm recursos. E nós não temos recursos para cuidar da nossa vida. Somos pobres de espírito. É um conceito de Jesus. E a esses que são limitados em sua capacidade de escolha, é para esses que o reino de Deus foi apresentado. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, preste atenção nisso. Nós não temos todo o controle, nós não temos todas as respostas e não conseguimos nada sozinhos. Por isso é que somos pobres de espírito. É por isso que eu e você somos pessoas pobres de espírito. Eu me lembro de um amigo que dizia que há pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que possuem na vida é dinheiro. É isso, gente. Nós somos pobres. Não importa quanto você tenha de dinheiro, não. Se você não consegue dar conta da sua saúde, por exemplo, você é um pobre de espírito. Você não sabe como lidar com isso. Se você não sabe como proteger os seus queridos, somos pobres de espírito. Se você não tem todas as respostas para os seus problemas, somos pobres de espírito, realmente. Pobres na nossa condição de pessoas. Jesus nos convida a refletir sobre isso. Por isso é que nós precisamos de Deus para uma vida feliz. Jesus diz que são felizes os que lamentam ao reconhecer essa condição de pobre de espírito e são capazes de chorar por isso. Bem-aventurados os que choram. Se é pobre de espírito, o que eu faço? Não existe investimento que resolva esse problema, então eu choro por isso, porque eu sei que eu não tenho condições. E se você é capaz de chorar por essa sua pobreza de espírito, pode ter certeza de uma coisa: você será consolado por Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Deus cuida de nós. Não estamos desamparados. Não estamos sozinhos no mundo. Olha, meu irmão, minha irmã, essa luta que você está enfrentando, você não está sozinho diante dela. Isso exige da gente um reconhecimento de quem nós somos de fato. Quem eu sou? Eu sou parte de um projeto criador divino. Eu não estou sozinho no mundo. Tenho um Pai que me ama. Tenho um Senhor que cuida de mim. Então eu preciso abrir mão dessa minha arrogância de achar que eu sou o centro das atenções, que eu consegui tudo que eu tenho sozinho. Esse orgulho para que eu possa assumir uma atitude de humildade. Por isso, somos felizes quando não oferecemos resistências ao cuidado divino sobre nós. Olha o que Jesus diz. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Quem é manso? Manso é aquele que aceita ser governado, que aceita ser guiado. É diferente do selvagem, do bravio. Eu não sou selvagem nem bravio. Eu sou chamado a ser manso. Há uma tradução que fala de ser manso e humilde, porque a palavra original lá no grego quer dizer exatamente isso. Aquele que aceita ser governado. Aquele que aceita o comando. E é isso que Jesus nos chama.
Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Por isso que eu preciso ser manso para aceitar o seu senhorio sobre a minha vida. A segunda escolha é viver conforme os propósitos divinos. O segundo bloco de bem-aventuranças, então, estão relacionados a essa vida conforme o propósito divino. Se eu aceito o senhorio de Cristo na minha vida, o que é que eu preciso fazer? A vida no reino de Deus promove uma mudança de mentalidade em cada um de nós. A maneira como nós interpretamos a nossa condição de pessoas passa a ser uma outra. Então, para um mundo tomado pela injustiça, pela desigualdade, pela pobreza, pela fome, Jesus chama a atenção para a falta de justiça no mundo. O caminho para a transformação dessa realidade desigual é o da promoção da justiça. Somos nós, cidadãos do reino de Deus. Por isso que ele vai dizer que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que é a justiça no reino de Deus? Ela não é acusadora. Ela não é uma justiça punitiva. Não é baseado em uma recompensa, embora tenha recompensa aí, né? Ela é baseada na misericórdia. A justiça divina, ela é baseada na misericórdia. Assim é a justiça no reino de Deus. Deus não nos trata de acordo com o nosso pecado. Ele nos trata conforme a sua compaixão e a sua misericórdia. Ele nos trata por graça. Por isso é que ele nos perdoa, nos aceita como somos, nos acolhe a todos e todas, indistintamente. Jesus é o Pai das misericórdias. Ele é o príncipe da paz. É assim que ele se apresenta para nós. É importante que a gente seja misericordioso, como Deus é misericordioso. Pessoas misericordiosas são capazes de olhar para o outro com compaixão, mesmo que o outro seja diferente demais de mim e eu ache ele errado. Quando eu sou capaz de olhar para o outro sem o olhar julgador, sem ser um acusador dele, sem ser um condenador dele. Então, isso é olhar com misericórdia. Nós precisamos exercitar esse olhar como Deus olha, olhar com amor, com perdão e com acolhimento. O que é a misericórdia? É sentir com o coração a carência do outro. É ter compaixão pelo outro. Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se você for capaz de olhar com misericórdia para o outro, com certeza Deus já está olhando para você com a misericórdia dele. Independente de qualquer coisa. Ele te ama do jeito que você é e espera que você ama o seu próximo como ele é. Qual é o caminho para essa misericórdia? É o caminho de colocar o coração em Deus. Misericórdia é colocar o coração no outro. Mas para você ter misericórdia, você precisa colocar o seu coração em Deus. Ser sincero na sua atitude. Viver isso. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Olha, gente, quem coloca o coração em Deus é alguém puro de coração. Quem é o puro de coração? É aquele que vive de acordo com os propósitos divinos. Se você sinceramente se entrega ao Senhor, coloca a sua vida inteira a serviço do reino de Deus, você vai ser uma bênção no seu reino. E com certeza você vai conseguir ver a Deus
a glória divina se manifestando à sua volta. Bom, a terceira escolha tem a ver com a vida significativa no mundo. É você ser relevante onde você encontra. Aquele que participa do reino de Deus assume um compromisso de uma vida de paz, de harmonia no ambiente onde ele se encontra. É preciso que a gente diga isso nesses dias tão complicados que estamos vivendo. O cristão é um pacifista por natureza. Não combina cristãos que defendem brigas, guerras, armamentos. Não combina. O cristão, ele é, acima de tudo, apesar de tudo, em qualquer circunstância, um pacifista. Por isso que eu digo aqui que experimentar a nova vida em Cristo implica assumir uma posição diferente das formas de opressão, de domínio presentes no mundo. Isso envolve ser um defensor pacifista da dignidade humana. Quando Jesus diz que nós precisamos ser pacificadores, não quer dizer que a gente seja conivente com o erro, mas é preciso que a gente assuma uma postura pacifista de defender a dignidade humana, de defender o direito dos mais frágeis, de estar ao lado dos pobres. É isso que é ser cristão. Não para você pegar em arma para defender, mas para que você possa ser um pacifista, defensor da dignidade humana. Jesus disse: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, é preciso orientar nossas atitudes de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, que são a justiça, o amor, o perdão, a alegria de viver, a paz. São esses valores que orientam a nossa vida. Ser um pacifista e defensor do direito e da justiça não é fácil. Tem um preço a ser pago. Há um preço a ser pago quando você se posiciona em oposição à opressão dominante. Há um preço a ser pago. Por isso, a vida no reino de Deus não combina com atitudes como omissão, indiferença, nem mesmo com conivência com atos de injustiça. O seguidor do reino de Deus não está ao lado dos poderosos, dos exploradores. Ele está ao lado dos mais vulneráveis. É por isso que Jesus diz para os seus discípulos: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Mas Jesus vai mais adiante nessa relação. Ele apresenta a nona bem-aventurança, que é essa que eu quero enfatizar aqui. Os comentaristas tradicionais veem essa bem-aventurança como uma continuidade da anterior. Mas aqui eu vejo uma outra realidade que envolve o nosso testemunho, a nossa fé em Cristo, a nossa liberdade de expressão religiosa. Jesus encerra essa relação com um convite para que seus discípulos construam um caráter semelhante ao de Cristo. Então, esses que constroem o seu caráter à semelhança de Cristo vão passar por dificuldades, com certeza, vão ser discriminados, hostilizados no mundo por causa do preconceito, por causa da discriminação que existe no mundo. A felicidade está onde? Está no fato de que há uma grande recompensa para aqueles que assumem o risco de viverem
de acordo com os valores e princípios do reino de Deus, mesmo que para isso eu precise passar até pela perseguição. Jesus diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, não é fácil ser cristão, não. Ser um seguidor de Jesus é correr o risco de ser rejeitado, de não ser compreendido. E é possível que a gente tenha que amargar algumas situações de perseguição, de discriminação, de preconceito. Tomara que a gente não seja o causador disso, mas que isso seja apenas por causa da nossa fé. Bom, gente, chegamos à nossa lição da vida, como que a gente coloca em prática esses ensinos das bem-aventuranças na nossa vida diária. A vida digna de ser vivida, que é a vida feliz que a gente tanto deseja, é aquela que procura viver segundo os ensinos de Jesus. Porque Jesus quer a nossa felicidade. A maneira de se fazer isso é permitir que sejamos um reflexo de uma imagem de Jesus para o nosso próximo. Eu serei tão feliz quanto as pessoas puderem ver Jesus em mim. A vida cristã é essencialmente vida comprometida com os valores do reino de Deus. O convite que recebemos para sermos participantes desse reino envolve riscos, mas também tem recompensas. Em Romanos capítulo 8, 29, o apóstolo Paulo diz: pois o que dantes conheceu, também os predestinou para serem a imagem do seu Filho. Foi isso que Jesus pensou para você, para que você fosse a imagem dele. Bom, gente, na aula passada nós começamos a falar sobre o dever de casa, não é? Lembra disso? Você fez o dever de casa? Então vamos fazer uma arrumaçãozinha nesse dever de casa? Quais são as nossas tarefas para essa semana? Em primeiro lugar, baixe a apostila, se você não baixou, baixe agora. E se você baixou, baixa de novo, porque ela foi atualizada nesta semana. A segunda tarefa é ler o texto Leitura de Apoio, que está lá na sua apostila, ao final da lição 2. Então tem lá o texto de apoio, que é sobre o sentido da felicidade de Jesus, um texto extraído do meu livro Felicidade segundo Jesus. Reflita sobre as questões, que é o fato novo. Para cada um desses textos, haverá um conjunto de perguntas para você pensar. Você pode refletir sozinho ou pode fazer isso num pequeno grupo, reunir os amigos, os familiares e debater sobre isso, lerem o texto juntos, o texto de reflexão, o chamado leitura de apoio, né? Você poderá fazer isso tanto individualmente quanto em grupo. E faça a leitura diária. Então, nós começamos a colocar na apostila uma relação de leituras diárias. Ela começaria nesta semana, mas eu fiz uma organização na apostila de tal maneira que eu coloquei desde a primeira lição uma sequência de leituras diárias enquanto acontece os nossos estudos. Então, dá uma olhadinha na lição anterior, tem leituras diárias da semana passada, e se você puder, atualize a sua leitura diária para esta semana, porque daqui por diante nós teremos uma sequência de leituras diárias para cada lição. Então, nós temos um compromisso de fazer a leitura diária da semana passada e o dessa semana também. Bom, é um dever de casa simples aí para você seguir. Ok, pessoal?
chegamos então ao final da nossa lição de hoje. Convido você a orar junto comigo, a colocar sua vida diante de Deus. Você quer ser feliz? Então peça ao Senhor para que Ele coloque alegria no seu coração, disposição para viver conforme a sua vontade. Ore comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta aula de hoje. Muito obrigado por tua palavra, pelo teu convite amoroso, por me acolher como eu sou e faz de mim, ó Deus, um sinal vivo da alegria de viver que o Senhor pode proporcionar no coração daquele que crê. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, chegamos assim ao final da nossa aula de hoje e quero agradecer a você a sua companhia. Logo mais à noite teremos a transmissão da mensagem às 18h30 no nosso canal do YouTube. Não deixe de assistir. É mais uma reflexão sobre a espiritualidade dos discípulos de Jesus. Será muito importante a gente conhecer mais esse aspecto da vida de espiritualidade dos primeiros seguidores de Jesus. Deus o abençoe, Deus abençoe, um bom domingo na presença do Senhor.